Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do RTI News. Hoje a nossa equipe se encontra aqui na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, e atrás de mim aqui tem o Hospital Evangélico, daqui da região, onde atende mais de 800 pacientes que fazem hemodiálise. Os pacientes procuraram a nossa equipe para denunciar irregularidades que ocorrem dentro do hospital. Vamos acompanhar na reportagem. No dia 20 de maio, pacientes que realizam hemodiálise no Hospital Evangélico de Venda Nova procuraram a equipe da RPI para denunciar uma série de irregularidades dentro da unidade. A paciente Elisângela Melo relatou os desafios enfrentados por quem depende do tratamento. Entre as principais denúncias estão falhas na estrutura, falta de materiais e o descaso por parte da administração do hospital. Olha, Luan, os problemas são inúmeros, né? Inclusive, a gente tem todo mês a gente tem reunião com a gerência, porque a gente recebe muitas denúncias sobre a questão de acessibilidade, alimentação, falta de padronização, né, dentro dos salões, né? Então a gente tem uma reunião todo mês. E o que acontece? Com essas reuniões a gente leva as demandas para a assessoria do hospital evangélico. Então, a gente tem uma resposta de alguns setores e outros não. Tem muitos pacientes debilitados, tem muitos pacientes que até mesmo que sem alimentação, tem muitos pacientes que passam mal e não são socorridos, né? Então, a gente tem essa pauta já editada, né? Já levamos para o Ministério Público e nós queremos uma resposta de tudo isso. Que o hospital é incapaz mesmo de nos responder adequadamente, porque a estrutura ela coloca a nossa vida em risco quando ela não atende os requisitos básicos de saúde, principalmente na questão de segurança de protocolo de saúde, porque é o que a gente passa para eles. Se a questão não é resolvida por padrão, é resolvida para nós, no coletivo que reclamamos, não é resolvida. Porque se não é resolvido para o todo, não é resolvida para ninguém. Existe um problema que a gente tem aqui também do capilar, que é um dialisador nosso, que é de péssima qualidade, ele vive estragando, e a diálise tem que ser interrompida no meio da sessão e trocada, porque é um equipamento de baixa qualidade. Ô, gente, eles estão economizando aqui com sabão. Eles economizam com sabão para lavar a mão, eles economizam com fita para colar o braço do paciente após a sessão é economizada. Então a gente não aceita esse absurdo, essa precariedade. Diante dos problemas graves enfrentados no hospital, os pacientes enviaram diversos e-mails cobrando melhorias no atendimento. Apenas a gerente administrativa da unidade de Venda Nova, Ana Isabel, respondeu às mensagens. Já os responsáveis pelo Hospital Evangélico, Erasmo Borja e Igor Galberto, não se manifestaram. Entre as denúncias feitas pelos pacientes estão a sobrecarga de funcionários, higienização inadequada das máquinas, respingo de sangue no chão e nas cadeiras, descarte irregular de resíduos em galões e o uso compartilhado de equipamentos médicos. Olha, algum tempo, eu acho que alguns dias, né, Marcos? Nós tivemos aparelhos de pressão compartilhados, sim. Eu acho que provavelmente deve ter ainda no terceiro turno, você sabe, você tem no terceiro turno, porque aqui são 3 turnos, primeiro, segundo e terceiro. E, inclusive, no meu, algumas vezes teve, né, eu levei isso para a gerência, para a supervisão, e eles nos acataram, né, resolveu e tal. Agora, eu não sei falar para você no segundo ou terceiro turno, mas eu acredito que ainda assim tenha problema. Nós temos problema com as cadeiras, né, as cadeiras são inadequadas, mas muito inadequadas para os pacientes ficar às 4 horas, são desconfortáveis, tem pacientes que têm problema de coluna e às vezes não dá conta de fazer às 4 horas. No dia 2 de julho será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte para discutir os problemas enfrentados diariamente pelos pacientes da unidade. A reunião deve reunir autoridades, representantes do hospital e os pacientes da unidade. E é o seguinte, a gente espera dessa comissão da Câmara
que a gente obtenha realmente respostas da instituição enquanto hospital, porque o que a gente tem tido até agora foi muita escuta, mas pouca providência, pouca resposta concreta, porque os problemas que a gente tem de ordem estrutural mesmo, de ordem do equipamento, ele ainda está muito defasado. Está muito defasado para poder ser resolvido. A gente vai cobrar isso na Comissão de Saúde da Câmara, porque a gente sente que a gente está sendo, infelizmente, enrolado pela instituição. Muitas vezes eles mandam o pessoal do Recursos Humanos daqui para conversar com a gente, mas isso não adianta, porque você precisa escutar e atender o paciente. Muitas vezes o paciente é escutado, mas o problema dele não é sanado. Assim, quando a gente começou as nossas reivindicações, a gente começou a filmar, né? Nós pedimos que os pacientes trouxessem para a gente provas, porque muitas das vezes o paciente ele não é levado a sério. Aqui na instituição do Hospital de Venda Nova da Unidade de Hemodiálise, né? Então nós começamos a ter essa prova da má conduta dos profissionais, né? Da instituição. Aí nós vamos levar no dia 2 essas provas que a gente tem, e nós somos autorizados a passar essas provas, né, lá no dia da audiência, e o que a gente espera é isso que o meu amigo falou aqui, nós queremos resposta, nós queremos que nós sejamos ouvidos, né, porque nós estamos aqui fazendo o nosso tratamento e merecemos dignidade, e isso nós aguardamos a resposta do Hospital Evangélico e a todos os órgãos competentes que é responsável pela hemodiálise de Belo Horizonte. Bom, e diante dessas irregularidades que ocorrem dentro do hospital, houve também ameaça aos pacientes e intimidação. Caso se eles não estivessem satisfeitos com a gestão que estava ocorrendo no hospital, eles poderiam procurar outra instituição para fazer o tratamento da hemodiálise. Vamos acompanhar. Olha, nós tivemos uma reunião no fim do mês passado, né, uma reunião com a gerência, né, a gerente do hospital, a gerente aqui da unidade de Venda Nova, e tivemos uma presença surpresa que foi de um funcionário da comissão de nefrologia, entendeu? Que, segundo foi informado, segundo ele se apresentou, que ele estaria ali para mediar. Mas em nenhum momento ele fez cobrança na instituição das demandas que a gente levamos para eles no final de 2024 para a comissão, e que eu já mencionei, foram ignoradas. Então ela nos propôs que quem não tivesse satisfeito que poderia procurar uma outra instituição que ela mesma transferiria esses pacientes. Então a gente se sentiu coagido, porque enquanto coletivo, a gente em momento nenhum pediu para ser transferido. A gente pediu para que sejam sanados os problemas. A gente não quer sair da instituição. A gente quer que a instituição melhore para ter um atendimento adequado. Em nota, o hospital disse que, abre aspas, sobre denúncia que sugere a intimidação de pacientes, cabe uma explicação. O paciente renal crônico em tratamento no SUS tem o direito de solicitar sua transferência para outro centro de nefrologia, caso não esteja se sentindo bem atendido. Dessa forma, o representante da Comissão Municipal de Nefrologia e Transplantes, que participou da última reunião na unidade, em maio, apenas prestou uma informação relevante e que deve ser conhecida por todos. Fecha aspas. Bom, no dia da entrevista, tanto com a Elisângela e com o Marco Antônio, que ocorreu em um sábado, a nossa equipe esteve presente dentro do hospital. Só que a gente procurou para falar com algum responsável e fomos informados na recepção que não havia nenhum responsável na unidade no final de semana. Então aí a gente pediu um número de telefone ou um e-mail da instituição com a assessoria de imprensa para poder conversar e falar sobre a situação que estava ocorrendo no hospital. Na recepção foi informado que eles estavam cumprindo ordens superiores e que não poderiam passar nenhuma informação para a nossa equipe. Bom, num final de semana, onde que não tem nenhuma pessoa responsável por um hospital desse porte, que atende mais de 800 pacientes, em um final de semana, caso se ocorra alguma coisa com esses pacientes, quem que vai ser responsável por cuidar da situação que ocorrer? E aí, a gente mandou, foi entrado em contato com a gente, a assessoria do hospital. Depois de 3 dias da gravação e depois de 3 dias que a gente veio aqui no hospital.
Conversamos com a assessoria, na qual eles mandaram uma nota, que vocês acompanharam aí na reportagem, a nota onde a gente pegou um trecho sobre a fala deles que não houve ameaça, só que a gente também tinha pedido para ver se algum responsável pudesse nos conceder uma entrevista, até mesmo para falar sobre essa situação do hospital. Não fomos respondidos nessa questão. Bom, e antes de finalizar esse RPI Views aqui direto do hospital, uma situação. O tratamento que o pessoal na recepção fez com a nossa equipe é só uma pequena amostra do que ocorre com os pacientes. A nossa ida lá foi para tentar solucionar os problemas e trazer uma informação que pudesse melhorar tanto para os pacientes quanto para o hospital as condições que ocorrem aqui, as irregularidades. Fomos tratados muito mal na recepção. Além disso, também uma das recepcionistas começou a discutir com a cinegrafista Ana Luísa, falando que ela estava gravando e não autorizava. Em momento nenhum, a nossa equipe fez imagens ou dos pacientes dentro do hospital na recepção ou dos funcionários. A gente estava lá só para solucionar o problema, coisa que não ocorreu. Bom, e para finalizar o programa de hoje, a gente vai terminar com um poema que os próprios pacientes aqui da unidade escreveram. Essa edição fica por aqui, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Até uma próxima. Ser paciente em hemodiálise não é apenas enfrentar uma máquina, é encarar a vida com uma força que poucos compreendem, é acordar, vestir a coragem e caminhar, mesmo com medo. Porque viver conectado à hemodiálise é mais do que depender, é resistir, é aceitar que não se pode mudar e transformar o que se pode. A maneira de olhar, de sentir, de continuar. Cada sessão é um recomeço. Cada agulha, um lembrete do milagre de estar aqui. Enquanto alguns se perdem em lamentos, outros, nós nos encontramos na superação. Não somos fracos, somos rios que seguem mesmo entre as pedras. Somos alma que pulsa, mesmo quando o corpo cansa. Somos sagrado existencial. Somos vida na sua forma mais real. Então, que venha um novo dia, com os seus desafios e milagres escondidos. Porque viver, para nós, é um ato de fé. E enquanto houver batida no peito, haverá luta e esperança.